Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre sinalização moral. A essência dessa provocação vai ser sobre bússola moral, muito baseada no discurso que o Lula fez na ONU, onde ele apontou o dedo e fez acusações muito pesadas, diria até que injustas, contra os Estados Unidos e Israel. E o que me chamou a atenção foi o ar de superioridade moral que o Lula sinalizou ali no palanque, como se o mesmo Lula não fizesse coisas questionáveis aqui no Brasil. E me passa muito a vibe de último suspiro dessa mentalidade socialista que justifica suas acusações nos perrengues da marginalização social e que se julga muito superior por achar que só ela está buscando alguma solução para essas contínuas crises econômicas que o planeta vem tendo nos últimos 30 anos. Então, assim, nessa provocação eu vou traçar o paralelo entre esse senso de justiça que o Lula finge ter e a normalização da liberdade do coletivo, quebrando os espaços individuais dos indivíduos e que, ao meu ver, é o novo jeito de simplesmente se implementar uma ditadura. Antes disso, aquele velho trato de sempre: você se inscreve no canal, deixa o seu like, considere fazer uma doação para esse QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, você pelo menos deixa o seu like e eu te entrego uma provocação. Eu vou trazer essa bússola moral pela perspectiva de justiça. Entenda a justiça enquanto ressarcimento de um valor perdido oriundo do cometimento de uma violência indireta por parte de um indivíduo. Ou seja, se alguém me tira algo sem o meu consentimento, é uma violência indireta. O comunismo/socialismo tem como base ideológica e literária a leitura da realidade que algumas classes na sociedade têm um potencial de controle sobre outras, a ponto de determinar se determinado grupo pode viver ou não, o que na cabeça deles justifica suas agressões, pois eles partem de uma agressão primária vinda de classes abastardas. Ou seja, se tu conseguir captar que todo o discurso da esquerda é uma abstração de uma projeção de injustiça, que a violência que eles se referem, que eles alocam nas elites, é uma loucura deles, você vai entender praticamente aí toda a provocação, inclusive a ideia de princípios morais. A ideia de justiça do socialismo parte da ideia de relações livres pregada por liberais. Ou seja, o socialismo, o princípio moral do socialismo é liberal, é sobre os indivíduos estarem em uma zona neutra onde a sua colocação na hierarquia social não lhes obriga a negociar os seus recursos e espaços com outra pessoa. Porém, o pulo do gato está na base que gatilha as críticas, que é a de um possível abuso de relações de troca pelo fato de pessoas que nascem pobres não conseguirem ter uma disputa na cabeça deles justa com quem nasce rico. Então, quem nasce rico está cometendo violência. O problema nessa história triste que a esquerda acaba contando é que o socialista tenta acreditar no capital, na dinâmica capitalista, uma dinâmica social, uma coisa orgânica. Ela é transferida para o capital para que se possa cometer qualquer tipo de atrocidade. O acúmulo feito por algumas famílias vão facilitar o acesso e, por conta disso, a vida dos seus herdeiros vão se tornar mais abundantes. Existem espaços e recursos no ambiente e todos vão disputar, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, com quem tem mais experiência, network, inteligência, entre outras qualidades que não são igualitárias aos indivíduos. Logo, se apegar ao financeiro demonstra o porquê de toda essa briga ser apenas a loucura da esquerda. Existe uma gama de fatores que geram desequilíbrio dentro das disputas sociais por espaços e recursos. Se apegar ao capital é só loucura de esquerdista maluco. Então, assim, todo esse senso de injustiça acaba gerando esse código do inimigo que a gente vê o Lula bater no peito e tentar forçar nos outros. O jeito que você absorve as informações da realidade moldam a sua capacidade de julgamento. O seu jeito de enxergar o que é justiça vai depender de como lhe foi passado a análise do arranjo social do seu ambiente. Logo, toda essa narrativa que nós somos inseridos dentro de uma pirâmide social injusta pode acabar intoxicando o seu senso de justiça, pois a ideia de competitividade
fica presa no aspecto dinheiro, quando na verdade temos uma gama de aspectos muito mais relevantes do que o próprio dinheiro em si. E outra coisa que vale a pena lembrar é que não quer dizer que o seu senso de justiça não implica que o espaço individual dos outros indivíduos podem ser quebrados usando o senso de realidade como base, senso de justiça. Ao se subordinar ao contrato social, os indivíduos recebem em troca a cobertura do Estado para se proteger de danos causados por outros competidores de maneira indireta na disputa por espaços e recursos. O problema que estamos vendo hoje é uma noção básica como essa de que não posso quebrar o espaço individual do outro por motivos A ou B, estar sendo jogado fora para se tentar impor uma dominação ideológica burra, se baseando em princípios idiotas e primais. Então, assim, quando se olha esse posicionamento do Lula, você percebe que o Lula tomou um baque, ele tomou um susto lá na ONU. A selva real deu um recado pro Lula. O Lula, em seu discurso, simplesmente se esqueceu que não está em um palanque de seus shows mísseis no Brasil. Viciado em invocar a subjugação dos indivíduos através do coletivo, Lula tentou fazer o mesmo na ONU e acabou passando vergonha, porque o status quo liberal dos países não são baseados em lorota eleitoral, talvez até ideológica, mas não eleitoral, e sim se baseia em números comprovados. Ou você é um país pujante economicamente, ou você não é nada. E o Brasil é um país de segunda categoria, econômica pelo menos. O limite da interferência do coletivo na vida dos indivíduos, quando se projeta para um cenário global, se baliza através do seu poderio econômico e militar. Então, assim, não adianta tentar chamar o apoio de outros países quebrados que um avião americano é o bastante para destruir todo o país. Existe um limite de até onde você pode gerar influência em um outro país. E, ao meu ver, o Brasil é simplesmente inexistente para sequer sonhar em influenciar o top 10 global. Ainda mais com essa tentativa besta de reparação histórica que o Lula sempre tenta trazer nos seus discursos, que ao meu ver demonstra toda a esquizo que vivemos no país, pois a dominância da elite que consegue manter esse discurso forte acaba gerando tanta alienação que até mesmo o líder supremo do país realmente acredita que interesses e controle econômico é uma grande injustiça passível de punição. Então, assim, quando na verdade é só algo normal, é só uma dinâmica normal. Alguém vai oferecer algo e esse alguém que oferece algo vai receber crédito e recursos em troca e vai se expandir exponencialmente. Então, se quando tu pega também a tentativa de apagar os ataques de grupos extremistas e culpar só um dos lados, fez com que todo o discurso do Lula tenha se tornado ainda mais ridículo e infantil. Lula parecia um jovem da USP com sonhos molhados ideológicos e muita loucura. Não existe reparação histórica com o dinheiro dos outros quando se diz respeito a países. Não adianta ficar chamando os outros países para pagar a conta dos outros. Então, assim, e o pior disso tudo, o pior desse cenário todo, Lula tentou se escorar em uma ideia de proteção ali da estrutura da ONU contra Estados Unidos e Israel, o que acho que na verdade a ONU não vai conseguir bancar todos esses ataques e vai sobrar de alguma maneira para o Brasil. Então, assim, é muito difícil pensar em um cenário futuro onde a liberdade coletiva não seja retirada do povo por conta dessas atrocidades que o Lula fala. A sinalização contínua de uma luta imaginária, luta anti-imperial e blá blá blá, vai casar, vai meio que se tabelar com possíveis retaliações que Israel e os americanos possivelmente vão fazer. Lula trocou usando os brasileiros e quando a trolha chegar, vai usar tudo isso em uma campanha eleitoral em 2026 para se vitimizar enquanto todos nós pagamos a conta. E se prepare para que, em nome do coletivo, se reduza o espaço dos indivíduos, se justificando que estamos em um ataque de fora do país, um ataque mais severo, uma projeção exagerada. Até acredito que sim, mas não se esqueça que os americanos estão terminando a denúncia lá da 303
denúncia crime 300 alguma coisa, que é uma denúncia econômica contra o país, que está alegando desmatamento, uso do Pix. Essa punição ainda não chegou. Então, assim, para escalar ainda mais, é 2 palitos. Não sei se é tão louco se pensar nessa hipótese. Então, assim, Lula já está disputando quase que sozinho o próximo cenário eleitoral. E com a pressão de fora, acredito que se prepare para o Lula 4. Ou seja, acredito que todo esse chilique do Lula tenha um quê de discurso programado. Essa tentativa de fazer elevação moral. Quando falo de um discurso voltado para a busca por resoluções no cotidiano dos indivíduos, falo baseado no polo moral que a esquerda sempre manteve no discurso público e no debate público. E a centro-direita sempre solicita em se manter preso nesse polo moral, nesses princípios abstraídos da realidade, onde só de você existir, você já é um criminoso. Deixaram por décadas socialistas se achando acima do bem e do mal por fazer propaganda política baseada em pessoas marginalizadas, e estamos vendo aí os frutos disso. Sei que esse discurso de merda faz muito tempo, já tem, sei lá, uns 30, 40 anos, mas quando se analisa os frutos dentro dessa pressão de polaridade, se vê o perigo que é deixar um grupo ideológico manter uma narrativa com princípios distorcidos sem ser desmascarados e desmentidos. Então, assim, vindo para um segundo bloco, vou trazer uma ideia onde se reduz esse descaramento da esquerda, pelo menos reduz um pouco, que é, obviamente, a partir de análise econômica se baseando na realidade. E a essência da ideia sobre senso de segurança. A esquerda finge que pagar 75% do produto para o Haddad deixar você ficar com o produto não é a causa principal do problema. As pessoas, elas calculam a ideia de impostos baseado-se apenas nos 30% do supermercado afirma que tem naquele produto. Porém, quando você pega a linha de produtividade, você tem extração, manufatura e distribuição. Você compra produto para extrair, você compra produto para manufaturar e você compra produto para distribuir. Ou seja, você soma impostos nas 3 camadas de produção, que vai estar dando aí algo em torno de 75% do produto. Então, assim, fingir que inflacionar o poder de compra do brasileiro não é o fator principal da distância entre ricos e pobres só demonstra que o interesse não é resolver. A diferença do rico para o pobre é a sua capacidade de juntar recursos. Se o pobre não morresse para ter uma casa, Brasil, país continental, um lote e uma casa pré-moldada paga pela Caixa Econômica, financiada pela Caixa Econômica, não geraria problema. Você proíbe as pessoas de comprarem casas, eu sei, é muito louco, mas você dá o lote e a casa. Se a pessoa vender, ela vai virar mendiga, porque não vai dar para construir outra casa, não vai dar para tu comprar mais casas. Então você força a pessoa a ficar com a casa. Se os indivíduos não fossem forçados a morrer em 60 mil para ter uma formação técnica, além dos mais 75% de carga tributária, os pobres também conseguiriam acumular, mesmo que em uma menor quantidade. Ou seja, o maior agressor continua sendo o Estado. Então, assim, toma cuidado nessa janela eleitoral com o seu espaço individual. Tirar o foco de toda a violência que o Estado comete com os indivíduos, os retirando recursos que são vitais para a disputa de espaços e recursos, é só a demonstração do caráter da nossa classe política aqui no Brasil. Não querendo ser o professor de ancapismo, nem seu pai, mas toda relação de troca forçada e indireta é um ato de violência. E sim, o Estado é o maior agressor do ambiente. Não foque em indivíduos, mesmo que eles sejam comunistas, pois é isso que esses políticos amaldiçoados querem. Eles querem que os indivíduos que ainda conseguem pensar em algo, conseguem refletir intelectualmente, perca seu foco em probabilidades de regulação da máquina pública e foque seu tempo que sobra do seu trabalho, dos seus afazeres do cotidiano, apenas para atacar outro indivíduo, muito baseado nesse ideal marginalizado. O agente político já tem inclinações pró-marginais, pois todo poder emana da desgraça do povo. Logo, todo o meu discurso é para o povão, para os marginais. E quando se analisa o comportamento dessas desgraças humanitárias, se nota que o princípio de todo discurso será o ponto de vista do marginalizado.
Então, quando se nota essa janela eleitoral, esse discurso ganha ainda mais potência. Não existe regulação estrutural, só o ressarcimento histórico dos marginais. Quebrar essa narrativa que, enquanto houver marginalização, não vão parar de regular o capital, é o mínimo a se fazer, pois, se não fizer isso, não haverá crescimento, pois o ambiente só vai evoluir com a expansão de espaços produtivos e sociais, alavancados pelo demônio do capital, pelo demônio da burguesia. Ou seja, o polo ideológico no poder hoje luta contra todos os fatores racionais e lógicos de liberdade econômica e evolução social. Fica a pergunta, é proposital ou não? Porque essa ideia de acúmulo histórico, como que um ambiente acumula seus ódios e recursos, é algo que a esquerda não consegue entender muito bem. Não sei quem começou o conflito lá na faixa arábica, mas o que sei é que se alguém moscar, ele vai ser abatido. Não sei quem foi o primeiro a acumular a maior quantia de capital, mas com certeza, se o Estado não parar de sugar os indivíduos na base da pirâmide, a cartelização e monopólios de espaços produtivos do ambiente vai continuar com as mesmas famílias, pois não haverá oxigenação econômica por conta da carga tributária. Então, assim, eu particularmente não tenho capacidade de condenar ninguém a ser abatido sem fazer nada. Então, questão de faixa arábica, se o primeiro que parar vai ser abatido, não vai ser eu que vou decidir quem será esse a ser abatido. Muito menos tenho a intenção de forçar os indivíduos a perderem os seus acúmulos, pois com esses acúmulos é que eles vão competir no ambiente por mais espaços e mais recursos. As pessoas se esquecem que dinheiro é tempo de vida. Forçar indivíduos a perderem tempo de vida é o mesmo que assassinar esses mesmos indivíduos. Então, assim, existe um limite punitivo, existe até um limite de até onde o coletivo pode sugerir comportamento aos indivíduos. Independente da visão de grupo A ou B, não se deve punir o adversário, muito menos tentar o reeducar. Cada um com seu cada um, até porque você viu aí um novo imposto da educação especulativa que o Haddad está lançando. Não sei se tu chegou a ver, mas sim, o Haddad ele quer te educar e você não vai poder especular como um burguês. E sim, ele vai te ensinar a justamente não acumular, porque na visão dele você merece ser punido caso você ultrapasse determinada quantidade de acúmulo. Tudo baseado em um senso de justiça de merda. Tenho pra mim que o princípio da justiça é o princípio da causalidade orgânica. Todos os indivíduos estão buscando evolução e todas as suas trocas visam o seu aumento de potencial pessoal. Logo, não se pode tirar potência de outro indivíduo de maneira indireta, pois o está prejudicando assim o seu crescimento. E fica a pergunta, tu já parou para pensar qual que é o seu gatilho moral sobre justiça? De onde parte a sua justiça? Se não, você vai se manter preso nesse polo moral de papai Lully pro resto da sua vida, aceitando essas lorotas que ele conta com ar de superioridade. E, indo para a moral da história, o Lula é só a manifestação da esquizo que o Brasil vive, um falso senso de moral social que finge cuidar dos pobres quando, na verdade, pune quem consegue sair da zona de pobreza. A classe média baixa que o diga. É crime ser bem-sucedido no Brasil. E, obviamente, tome cuidado com o polo moral. Sem ter noção do seu princípio de justiça, tu possivelmente vai ficar preso nessa miragem moral que a esquerda usa para forçar a narrativa de retribuição de violência. Faça uma reflexão sobre o que é a sua moral e saia da Matrix. Saia sempre utilizando análise crítica. Toda essa narrativa voltou a ter muito espaço e muito peso quando a turma da osmose ideológica, que sempre desmentia esses descarados, decidiu que estava na hora de trocar de narrativa por conta de um grande líder. A monetização e remuneração acabou normalizando novamente esse polo imoral que comete violência
para o bem, beleza? Toda provocação é revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito emocional. Não se jogue na primeira impressão que tem sobre determinada descoberta. Os seus gatilhos emocionais foram condicionados em você desde que tu era criança. Todo senso de justiça se gatilha no emocional. Reflita antes de achar algo, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe seu like, siga o canal e faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço!